Queria aumentar um pouquinho. Isso. Obrigado. Queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos hoje, compartilhar a palavra do Senhor, estar visitando uma vez mais a igreja em Pecaiós, aqui. Muito honrado pelo convite do pastor, do conselho, também pelo e também quero trazer um abraço muito carinhoso dos irmãos lá do Chile. Falar para vocês que vocês têm uma família da fé lá também. Quando forem passear por lá, não sei se sabem por aí, nas cordilheiras, tem uma família da fé lá para receber vocês. Amém? Amém. Eu não sei se o pessoal do Desafio Jovem também está nos acompanhando hoje. Hoje não chegaram, né? Amém. Meus irmãos, queria pedir para vocês abrir comigo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 36 ao 38. Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 36 ao 38. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o tema como lidar com a frustração do fracasso. Como lidar com a frustração do fracasso? Aqui a partir desse texto de João. Eu vou ler o texto na versão ARA. Peço que os irmãos se tem aí, que possam me acompanhar e também prestando bastante atenção na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler. O texto diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei por ti minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus irmãos, o Evangelho de João, enquanto a sua organização, algumas pessoas, alguns estudiosos consideram que podem ser divididos em 2 partes principais. Além do prólogo, uma introdução no começo, um epílogo, uma finalização no final. E essas 2 partes, basicamente, a primeira parte, que vai mais ou menos do capítulo 1 até o capítulo 12, João trata e mostra um pouco dos sinais maravilhosos que Jesus fez. E através desses sinais ele revela a identidade de Jesus como Filho de Deus, como Messias que foi profetizado no Antigo Testamento que viria e cumpriria sinais para mostrar que ele é Messias. E logo na segunda parte, João mostra a glória de Deus, que vai mais ou menos do capítulo 13 até o capítulo 20 do livro de João. E nessa segunda parte ele mostra um pouco a paixão de Cristo, mostra um pouco a última ceia, o discurso de despedida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, o texto que nós vamos ver hoje, que está em João capítulo 13, dos versículos 36 ao 38, ele está mais ou menos dentro dessa segunda parte do livro de João. E essa história que nós acabamos de ler, esse diálogo de Jesus com Pedro, acontece em algum momento ali entre a última ceia de Jesus com os discípulos e o momento da prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Em algum momento entre a última ceia e que Jesus foi preso, teve um longo discurso de Jesus, uma longa conversa de Jesus com seus discípulos, em que ele se despede dos seus discípulos. E o nosso texto é parte dessa conversa, é parte desse discurso. Portanto,
direto do texto, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos, contar para os irmãos a seguinte história. Que os irmãos sabem que recentemente minha esposa Patrícia e eu somos pais, né? Nossa filha Emma tem, amanhã ela vai fazer 1 ano e 2 meses de vida. Então, faz pouco tempo que nós estamos nessa loucura santa que é a maternidade, né? E se tem alguma coisa que nós estamos de acordo durante esse processo, esse período, esse último ano, é que um dos momentos mais difíceis que nós temos enfrentado durante o nosso processo de paternidade é quando nossa filha começa a chorar, e chorar, e chorar, e chorar desconsoladamente, e a gente ainda não sabe o que acontece com ela. Ela chora e chora, chora e chora, e aí a gente tem que pegar ela no colo, né? A gente tem que ver se ela primeiro olhar a fralda, né? Pode ser a fralda, ou ela pode estar com fome, ou ela pode estar com sono, ou pode ser alguma coisa que está doendo nela, ou ela pode estar com alguma incomodidade, algum incômodo nela, ou pode ser sua mãe mesmo também, né? Ela pode estar chorando por sua mãe. E nesses momentos de choro da Emma, nesses momentos de pranto dela, é um choro tão profundo, tão sentido, que nós, como pais, somos os responsáveis de contê-la. Somos nós os responsáveis de contê-la. Somos nós os responsáveis de tomá-la no nosso braço, de identificar o que acontece com ela, de entender o que está acontecendo com ela e de logo suprir a necessidade dela. E uma vez que a gente faz isso, ela para de chorar. Ela se sente contida, ela se sente querida, ela se sente cuidada, ela tem sua necessidade suprida. E logo, ao se sentir assim, ela se acalma, ela se tranquiliza. O coraçãozinho agitado dela se acalma. E meus irmãos, eu conto para os irmãos essa história porque isso é exatamente o que João quer nos compartilhar através desse texto, da conversa de Jesus com Pedro. Jesus aqui oferece compreensão e cuidado a Pedro, mesmo quando Pedro não entendia o que estava acontecendo na vida dele. Mesmo quando Pedro estava angustiado e frustrado por causa do fracasso que ele teve na vida dele. E assim também, Deus nos convida a nós a confiar nele e a aquietar o nosso coração no dia de hoje. Amém? Então, para entrar direto no texto e poder ver essa ideia de forma mais clara, o texto desse texto nós vamos ver em 3 partes principais. Primeiro, que Jesus cuida de nós, mesmo diante das nossas limitações. Isso no versículo 36. Depois, que Jesus cuida de nós, mesmo apesar da nossa ilusão. E finalmente, vamos ver que Jesus cuida de nós, mesmo quando nós falhamos. Amém? Vamos então ver no versículo 36 que Jesus cuida de nós mesmo diante das nossas limitações. Nesse primeiro ponto, João nos mostra como Jesus conhece a limitação de Pedro e cuida dele dentro do processo que Deus tinha na vida dele. Nesse versículo, quando Pedro pergunta para Jesus aonde ele ia, e Jesus responde assim: Pedro, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aqui nós vemos 2 verdades de Jesus para Pedro. Uma, que Jesus sabia que Pedro não tinha capacidade naquele momento para segui-lo. E 2, que Jesus sabia que aquela incapacidade que Pedro tinha naquele momento ia terminar
e que depois Pedro sim ia seguir. E que Pedro ia seguir. Pedro ia seguir a Jesus. Só não ia seguir agora. Porque ainda não estava pronto para isso. E os irmãos sabem o que isso significa? Isso significa que Jesus estava fazendo uma obra poderosa na vida de Pedro. E nessa obra que Jesus estava fazendo na vida de Pedro, ele ia garantir que Pedro não pulasse nenhuma etapa do processo de Deus na vida dele. Jesus estava cuidando de Pedro. Jesus cuidou de Pedro dentro do seu processo de crescimento e de amadurecimento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E é isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Desde o Antigo Testamento, os judeus daquela época, eles tinham uma expectativa, uma esperança de que Jesus, quando ele viesse, o Messias, quando ele chegasse, eles pensavam que ele viria uma vez só. E que quando ele chegasse, ele ia fazer tudo o que ele tinha que fazer de uma vez só. Eles pensaram que Jesus ia chegar, que ia tirar o rei do trono, que já ia sentar e que já ia governar. Então, na cabeça dos discípulos, não cabia a ideia de que Jesus, o Messias, tinha que sofrer, e menos ainda que tinha que morrer. Eles não conseguiam entender essa ideia. E é por isso que Jesus dedica um longo período, um longo discurso para poder repetir várias vezes a Pedro e aos discípulos que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer. Porque se ele não morresse, se ele não sofresse, nós não teríamos salvação. Que em sua primeira vinda, o Messias vinha como um servo sofredor, como um cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. Que ele tinha que sofrer, tinha que morrer o pior tipo de morte, a morte de cruz. Os discípulos não entendiam isso. Não entendiam que Jesus estava levando a cabo, estava fazendo um plano de salvação para toda a humanidade. Jesus queria restaurar o mundo inteiro. E esse plano estava chegando no seu momento principal, o momento mais alto, o momento ápice, que é o momento em que o Filho de Deus ia se sacrificar na cruz do Calvário para salvar os seus. E é por isso, meus irmãos, que para onde Jesus ia, para o sofrimento, para a morte de cruz, Pedro ainda não estava pronto para seguir. Jesus ia sofrer até a morte, e Pedro não estava pronto para isso ainda. Ele ainda não estava preparado para sofrer assim. E Jesus sabia. Jesus estava cuidando de Pedro. Aqui, essa palavrinha que nós traduzimos quando diz não me pode seguir, não pode, essa ideia de não pode é uma ideia de não é capaz, porque falta preparo, falta habilidade. Pedro não podia seguir Jesus ainda no sofrimento porque ainda não estava preparado. E por que ele ainda não estava preparado? Porque Jesus disse que só depois que ele morresse e ressuscitasse, ele enviaria o seu Espírito. E seu Espírito capacitaria os cristãos para dar testemunho de Cristo a todo mundo. E isso se cumpriu. Atos capítulo 2, nós vemos como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os encheu de poder, e eles saíram pregando. E depois nós vemos como no primeiro discurso de Pedro, milhares de pessoas se converteram. No segundo discurso, milhares
Pedro, nós também fazemos parte do que Deus está fazendo no mundo. Você e eu, a igreja presbiteriana Kairos, nós somos parte do que Deus está fazendo no mundo hoje. Jesus estava preparando a Pedro para ser apóstolo, para ser pastor da igreja de Jerusalém, para ser um líder da sua igreja. Um apóstolo que colocaria os fundamentos da fé, fundamentos que nós seguimos até hoje. Era muito importante a obra que Deus estava preparando Pedro para ele cumprir. E não é diferente para você, não é diferente para mim. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus nos chama, Jesus te chama, Jesus me chama para ser testemunhas dele, para fazer a obra do Senhor onde quer que Ele te coloque, porque o Senhor te capacitou para isso, porque o Senhor te deu do seu Santo Espírito, porque o Senhor te chamou das trevas para a luz inacessível, porque quando você estava morto nos seus pecados e delitos, Ele te deu vida por sua própria graça. Você está capacitado pelo Senhor para dar testemunho dele no seu trabalho, na sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, no seu lugar de trabalho, aonde você estuda, aonde você estiver. O Senhor te preparou e te chamou para dar testemunho. Você está capacitado para dar frutos onde você está. Amém? Amém. O Senhor hoje nos chama a não ter medo, meus irmãos, porque Jesus conhece suas limitações. Assim como Ele conhecia as limitações de Pedro e não deixou Pedro desamparado, o Senhor não vai te deixar desamparado. Ele está contigo e Ele cuida de você, assim como Ele estava cuidando de Pedro. Portanto, não desanime. Não desanime. Se durante esse processo, em algum momento, o Senhor disser: não, ainda não, para alguma coisa na sua vida, é porque Ele está cuidando de você. Crê somente, seja fiel. Amém? Isso nos dá passo para a nossa segunda parte, que é que Jesus cuida de nós, não apenas diante das nossas limitações, mas também Jesus cuida de nós apesar da nossa ilusão. O que isso significa? Isso significa que Pedro não entendia o processo de Deus para ele, porque Pedro estava iludido. Acompanhe comigo no versículo 37. Pedro responde a Jesus o seguinte: Senhor, por que não posso seguir-te? Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ou seja, Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus tinha dito para ele. Essa palavrinha, que a Bíblia traduz como darei minha própria vida, significa literalmente colocar. Isto é, traz uma ideia de estar em uma postura passiva ou uma postura horizontal, deitado, passivamente. Pedro estava falando para Jesus assim: Jesus, eu vou me entregar, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu não vou fazer nada quando eles chegarem. O Senhor está indo sofrer, fica tranquilo, eu também vou sofrer com o Senhor até a morte. Eu vou me deixar entregar, eu vou me deixar humilhar, eu vou me deixar ser morto, assim como Jesus fez, como uma ovelha
Ele estava iludido sobre quem ele era. Ele estava iludido sobre a obra de Jesus e sobre o que Jesus estava fazendo. Pedro simplesmente não conhecia suas próprias limitações. E por isso ele estava iludido, pensando que podia fazer alguma coisa que ele não podia fazer. E você quer uma prova de que isso é verdade? Lá em João capítulo 18, versículo 10 e 11. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez quando chegaram os barcos para prender Jesus? Tirou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do rei, do sacerdote, do sumo sacerdote. E Pedro estava dizendo a Jesus: Jesus, eu vou me deixar entregar, tranquilo, passivamente, eu não vou fazer nada. E logo depois, o que ele faz? Exatamente o contrário do que ele falou. Tirou a espada e cortou a orelha do sacerdote. Vocês acham que Pedro seria capaz de cumprir o que ele tinha prometido a Jesus? Não, né? Mas Jesus sabia disso. Só Pedro não sabia. Jesus sabia. E meus irmãos, sem qualquer intenção aqui de querer julgar a Pedro, hashtag somos todos Pedro, sem querer julgar a Pedro, porque na verdade todos nós somos como Pedro. Eu pergunto aos irmãos: quem aqui nunca prometeu fazer alguma coisa com toda a sinceridade do seu coração, pensando que podia fazer, mas que logo depois de cumprir, de prometer, virou e falou: por que eu fiz? Por que eu fui falar isso? E aí vai lá e faz tudo o contrário do que falou que ia fazer. Quem nunca quebrou sua palavra? Quem nunca se mostrou, ao quebrar sua palavra, de alguma forma que é um mentiroso, ou que mentiu em determinado momento, e que mostrou que é um iludido, como Pedro? Vocês percebem como nós somos como Pedro? Ou quando Deus te nega alguma coisa, Deus te diz não, alguma coisa que você pediu em oração, como você reage? Você questiona a resposta de Deus, a resposta de Jesus? Porque foi isso que Pedro fez. Jesus disse a ele: você não pode me seguir ainda. Jesus realista, pé no chão, Pedro iludido, cabeça nas nuvens. E por que não? Hã? Como que não posso? Eu posso sim. Como você reage? Quando você pediu a Deus esse emprego, quando você pediu a Deus esse salário, quando você pediu a Deus essa escola para o seu filho, para a sua filha, quando você pediu a Deus essa situação em sua família que você gostaria de que mudasse, quando você pediu a Deus por um filho ou uma filha, Deus falou: ainda não. Não, ainda não. Como você reage? Você diz: Senhor, mas eu quero. Por que não? Eu consigo. Eu consigo esse emprego, eu consigo esse carro, eu consigo essa casa, eu consigo esse serviço, eu consigo passar nesse concurso, eu consigo esse ministério. Por que não, Deus? Eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser líder dessa área, daquela área, desse departamento, daquele departamento, eu quero ser líder, por que não?
certo, eu vou te dar. Como você reage? Meus irmãos, mesmo que o nosso tempo, a nossa cultura, a nossa sociedade diga para nós que as coisas se conseguem rápido, nos diga que tudo é para ontem, mesmo que a sociedade nos diga que tudo tem que ser instantâneo, que você tem que ir fazer acontecer. Se você quer isso, você tem que ir e conquistar. Se você quer aquilo, você tem que ir e arrebatar. Tem que ser agora, tem que ser para ontem. Mesmo que a nossa sociedade, a nossa cultura diga isso para nós. Meus irmãos, no reino de Deus não é assim. Há um tempo de Deus para cada coisa em nossas vidas. Porque Deus, o Senhor, nosso Senhor, tem um processo para nós. Tem um processo para você. Tem um processo para mim. Um processo que Ele está obrando em nossas vidas. E se o Senhor nos tem dito hoje não para alguma coisa que nós pedimos para Ele, é porque Ele está vendo alguma coisa em nós que nós, iludidos, ainda não somos capazes de ver. E Ele não está falando não, meu filho, porque Ele não gosta de você ou porque Ele é um Deus ruim e mau e tirano, não. Ele está falando não, meu filho, ainda não, porque Ele ama você. Ele está cuidando de você. Amém? Amém. Por isso o Senhor hoje nos chama a confiar nele. E com isso a gente passa a nossa última parte, que é que Jesus ele cuida de nós não apenas diante das nossas limitações e não apenas apesar da nossa ilusão, mas Jesus cuida de nós também, mesmo quando nós falhamos. No versículo 38, esse versículo, João mostra como Jesus sabia que Pedro fracassaria. Jesus já sabia, e mesmo assim o amou e cuidou. No versículo 38, Jesus responde a Pedro dizendo o seguinte: Pedro, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Sabe, meus irmãos, Jesus não é ingênuo. Jesus não era movido por paixões momentâneas. Jesus não era movido pela emoção do momento. Jesus era profundamente consciente da realidade do seu ministério, da realidade da obra que Deus havia confiado nele, Deus Pai. E era profundamente consciente da responsabilidade que ele tinha diante de Deus, e consciente das capacidades que Pedro tinha naquele momento. Portanto, essa palavrinha que a gente traduz como negar, aí Jesus diz a Pedro: o galo não cantará se me negues, me negues 3 vezes. Essa palavrinha aí, negar, traz uma ideia de desconhecer, de rejeitar. Pedro vivia iludido, a gente sabe. Ele estava iludido de que ele ia ser capaz de se deixar prender, que ele ia ser capaz de sofrer, que ele ia ser capaz de se deixar morrer ou matar por amor a Jesus. Mas na realidade, diante da menor pressão, o que ele ia fazer
foi por isso que Jesus disse essas coisas para Pedro antes de que essas coisas acontecessem. Por quê? Porque quando acontecesse, lá na frente, Pedro ia ser lembrado. Quando o texto diz que quando Pedro nega a Jesus pela terceira vez, o galo canta, ele olha para Jesus e Jesus dá uma mirada, uma olhada, dá um olhar nos olhos de Pedro. Eu me imagino esse olhar. Um olhar de compaixão. Vou dar um exemplo tão chulo. Quando sua mãe te diz, leva o guarda-chuva, você não leva. Você sai, o que acontece? Chora. Você lembra da sua mãe. Jesus falou antes de acontecer, por quê? Porque quando acontecesse, Pedro ia se lembrar, e Pedro se lembrou. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e esse olhar, eles conversaram nesse olhar. Pedro disse, nesse olhar, Pedro se lembrou e disse, Jesus me disse. Jesus tinha razão. Ele tinha razão todo o tempo. Eu estava enganado. E a vergonha encheu o coração de Pedro. O arrependimento encheu o coração de Pedro. Jesus disse antes de que acontecesse, porque quando acontecesse, Pedro se lembrasse, Pedro também se lembrasse de que Jesus disse, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou subir aos céus. Eu vou te dar o meu Santo Espírito. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu te teria dito, mas eu vou preparar lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus disse antes de acontecer, para que quando acontecesse, Pedro se lembrasse, e Pedro tivesse o quê? Esperança. Pedro tivesse o quê? Consolo. Meus irmãos, essas mesmas coisas não aconteceram apenas com Pedro, mas também acontecem conosco. E eu pergunto aos irmãos, quantas vezes, meus irmãos, você já falhou em ser fiel ao Senhor? Quantas vezes você já falhou em vencer esse pecado que você tanto luta? E isso dói no seu coração. Quantas vezes você falhou e quebrou sua palavra logo depois de ter dito? Quanto sofrimento e frustração você teve e experimentou quando você falhou ao Senhor em determinada área de sua vida? Quantas vezes você já não sofreu por não conseguir viver conforme os padrões de Deus, os padrões de santidade, de vida, daquilo que Deus espera para a sua vida? Meu irmão, minha irmã, se você é essa pessoa que sofre, que se esforça todos os dias para cumprir com suas responsabilidades, para cumprir com suas responsabilidades diante do Senhor, para cumprir com suas responsabilidades como um pai de família, para cumprir suas responsabilidades como mãe de família, de sua casa, para cumprir suas responsabilidades como filho. E mesmo assim você falhou, você sente que você falhou, você acha que você falhou,
Se você sente que falhou em ser um bom empregado no seu serviço, ou que, se você sente que falhou em ser um bom chefe, um chefe justo no seu trabalho, se você sente que falhou em ser um pai piedoso na sua casa, para os seus filhos, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos diz o seguinte: não desanime, porque eu conheço os seus piores erros, eu conheço os seus piores fracassos, eu conheço quando você caiu mais baixo, e mesmo assim, eu te amo. Ainda assim, eu estou contigo. Mesmo assim, eu estou preparando você para a obra que eu tenho na sua vida. Não se desanime. O mundo e o diabo, o pai da mentira, nos engana, quer colocar culpa em nosso coração, quer dizer que você não vale, quer dizer que você não presta, quer dizer que você não serve para nada. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor nos diz: eu te amo. O Senhor nos ama e foi para a cruz. Por isso Ele nos chama e nos exorta hoje a não desanimarmos. Mesmo que o mundo diga para você todos os dias que você vale aquilo que você tem, que o mundo diga que você vale a roupa que você usa, que você vale o carro que você dirige, que você vale a casa que você mora, que você vale o dinheiro que você tem, mesmo que o mundo diga todas essas coisas, meus irmãos, tudo isso é lixo diante do Senhor. Porque você não vale pelo que você pode comprar, você não vale pelo que você pode fazer, você não vale pelo que você tem, você não vale pelo quão bem sucedido você é. Nada disso te define. A única coisa que te define é que você é amado por Deus. Não é pela sua força nem pelas suas capacidades, mas se trata daquilo que Jesus fez na cruz. É por Ele que nós temos esperança, e é por Ele que nós podemos ter certeza de que mesmo diante dos nossos maiores erros, das nossas maiores falhas, nós estamos cobertos da santidade da cruz de Deus. Não há pecado tão feio, não há erro tão grave, não há maldade tão perversa que a cruz de Cristo não possa perdoar. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, o Senhor diz isso em sua palavra, em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Portanto, já para concluir, meus irmãos, nós apenas lembramos que, segundo essa palavra, segundo esse texto, Jesus é o Filho de Deus, que cumpriu sua missão,
que viveu uma vida santa e justa como um homem, que sofreu por causa dos nossos pecados, que morreu para nos dar vida e que ressuscitou para dar-nos um lugar junto ao Pai. Além de nos conceder o seu Santo Espírito que nos capacita para viver uma vida em novidade de vida, que nos capacita a viver em novidade de vida e ser suas testemunhas. E é por isso que nós podemos ter ânimo e esperança, mesmo quando nos iludimos com nossos próprios desejos, quando nos iludimos com nossos próprios anelos e consequentemente falhamos miseravelmente em cumprir aquilo que Deus tem para nós. Somente por Cristo somos salvos e santificados. Somente por Cristo e pelo seu Santo Espírito somos capacitados a viver vidas santas e de servir a Ele da maneira que Ele deseja. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos ter ânimo. É por isso que nós podemos ter alegria. Porque até os nossos erros, até as nossas falhas, servem para mostrar de forma ainda mais gloriosa a graça de Deus, que sobrepassa todo entendimento. A graça que Deus cumpriu na cruz de Cristo, perfeitamente, quando Ele fez aquilo que nós não éramos e jamais seríamos capazes de fazer. Sim. Amém? Senhor, seja louvado por sua palavra. Eu convido os irmãos a orar. Amém? Senhor, Pai Santo, nós te agradecemos por sua maravilhosa graça revelada na cruz de Cristo, Senhor. Graça, Senhor, que é inalcançável para nós. Nem mesmo imaginar, Senhor, quão profundo, quão grande, quão alto, quão imenso, Senhor, é o seu amor, que sobrepassa todo entendimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, mesmo, Senhor, sem fazer nada por ganhar, mesmo assim o Senhor nos salvou, mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor morreu por nós, mesmo assim o Senhor nos deu uma nova vida, mesmo assim o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, mesmo assim o Senhor obra, Senhor, em nossos corações e nos fortalece, nos vivifica e está trabalhando em nós, amadurecendo nossas vidas, Senhor, e nos permitindo ver e entender a obra que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor fez com Pedro, nós cremos que o Senhor está obrando em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Kairos. O Senhor possa abençoar a cada um dos seus membros, cada uma das pessoas que assistem, Senhor, a essa igreja. O Senhor possa abençoar o seu conselho de presbíteros, a sua junta diaconal, aos seus líderes de departamentos. Que o Senhor possa abençoar o seu pastor. Que essa igreja possa seguir crescendo, Senhor, e frutificando para o teu reino, aqui onde o Senhor nos plantou. Que esse bairro, Senhor, possa ver a tua luz brilhando, Senhor, como o sol, através da tua obra na tua igreja. Te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus.